Olá pessoal, bom, nessa aula a gente vai falar sobre demanda bioquímica de oxigênio, DBO, e OD, que é oxigênio dissolvido. São parâmetros importantes, né, em lagos, rios, né, meios aquáticos, né, que mede a quantidade de matéria orgânica, né, e poluente nesse meio, né. O DBO, ele é muito importante porque é a quantidade de oxigênio, né, que os micro-organismos vão utilizar para decompor matéria orgânica, né. Então veja só a importância disso. Num rio onde há muita matéria orgânica, né, os micro-organismos vão proliferar e vão utilizar muito oxigênio para decompor essa matéria orgânica, né. E aí vão consumir o oxigênio daquele meio aquático ali, daquele rio, daquela represa, e aí fica difícil para outras vidas aquáticas, né, sobreviverem ali, né. Por isso é muito importante o tratamento de esgoto, né, porque esse processo, uma DBO alta numa numa estação de tratamento de esgoto, é esperado, né, é importante. Que é importante que lá na estação os micro-organismos façam esse trabalho de decomposição. Quando esse efluente for jogado de volta para o rio, os lagos, né, se ele esteja livre, né, dessa DBO, né. E o oxigênio dissolvido na água, né, que é importante a presença do oxigênio na água. E para que ele esteja numa concentração favorável, numa concentração ideal para que a vida prolifere ali, é importante que o DBO seja baixo, né, nos rios, nos lagos, né, até para a manutenção da vida aquática, né. As águas naturais, né, ao nível do mar e livre de poluição, a concentração está em torno de 8 miligramas por litro, né, de oxigênio dissolvido na água, a 25 graus, né, que a temperatura também tem uma influência na variação da concentração do oxigênio dissolvido na água, né. Então, 8 miligramas é uma concentração boa, né? Está quase no máximo e ideal para aquele meio aquático ali, né. E se começa a cair muito isso, por exemplo, uma concentração de 5 miligramas por litro de água, de gás oxigênio, né, pode até não matar os organismos presentes ali, né, a vida presente naquele meio aquático, mas começa a causar um certo estresse. Os animais já vão ter um pouco de dificuldade, né, de ter aquele oxigênio para respiração da maneira que eles respiram debaixo da água, né? E uma exposição abaixo de 2 miligramas por litro de oxigênio, aí já é mais complicado. Aí pode levar a maioria dos organismos naquele meio aquático ali à morte, né? E um outro fator também interessante que influencia é a temperatura, né, na solubilidade do gás oxigênio em água. Vocês estão vendo aí até um gráfico aí, né? A temperatura tem uma influência na concentração do oxigênio na água, né, como demonstra esse gráfico de solubilidade, né, do gás oxigênio, em miligrama por litro ou ppm, que é a mesma coisa, né? Considerando aí a análise feita em um meio livre de poluição, que seja um local com água natural sem poluição, né? E você pode observar aí que na temperatura de 25 graus, né, a quantidade de oxigênio em miligrama por litro que se dissolve na água é em torno de 8 miligramas por litro, né, 8 ppm. Né. Isso aí está dentro de um parâmetro ideal para que a vida ocorra naturalmente nesse meio aquático, né. E aí falando de oxigênio, DBO, né, aí tem uma questão, né, muito interessante para a gente fazer junto aí. É uma questão que caiu na FUVEST, né, e é sobre o oxigênio dissolvido na água. Vamos fazer junto aí, ó.
Um rio nasce numa região não poluída, atravessa uma cidade com atividades industriais, das quais recebe esgoto e outros efluentes, e desemboca no mar após percorrer regiões não poluidoras. Qual dos gráficos a seguir mostra o que acontece com a concentração de oxigênio dissolvido na água, em função da distância percorrida desde a nascente? Considere que o teor de oxigênio no ar e a temperatura sejam praticamente constantes em todo o percurso desse rio. Aí você tem aí 5 gráficos para a gente avaliar, né? Então, só lembrando para vocês, pessoal, que interessante, na natureza, né, quando há uma fonte poluidora que cai num rio, por exemplo, os micro-organismos vão fazer o processo que faz numa estação de tratamento de esgoto, né? Mas o grande problema é que eles vão poluir aquele meio ali e vão diminuir muito a quantidade de oxigênio, devido a uma DBO muito alta, vai consumir muito oxigênio, então vão diminuir muito a quantidade de oxigênio presente ali. Só que no período, né, em que isso ocorre, vai ter um período que vai começar a voltar o oxigênio normal na água, por uma certa distância, né? Essa certa distância desse rio, né, onde vai estar muito poluído, vai ser maior ou menor, aí vai depender muito da carga de esgoto, né, de poluente que é jogado naquele rio, e até outros fatores também, né? Mas só para a gente ter uma ideia dessa questão aí. Então, nessa questão, o rio nasce numa região não poluidora, então naquele trecho ali ele vai estar limpo, né? Depois, quando ele passar pela cidade, ele vai receber esgoto, vai receber outros efluentes industriais, vai poluir, né? Então, o que vai acontecer com o oxigênio nessa região, né? Aí depois, quando ele voltar para uma região não poluidora, por um certo período ele vai estar muito poluído, depois essa poluição vai diminuir. Então, o oxigênio vai retornar aos níveis, se não normais, né? Mas um nível considerado bom até para ter uma vida aquática, né? Então, olhando aí os gráficos aí, né, no caso, eu escolheria a questão B, certo? Porque como a gente vê no início, aí uma concentração na nascente, fica uma concentração constante. Percorreu uma distância, chegou na cidade, a concentração de oxigênio caiu muito, né? Recebeu muito esgoto, recebeu muitos efluentes das indústrias, e aí poluiu, DBO muito alta, consumiu oxigênio, caiu a concentração de OD, de oxigênio dissolvido. E depois, uma certa distância, essa concentração foi voltando ao normal, de acordo que os micro-organismos fizeram a função lá de decomposição da matéria orgânica, né? E depois voltou a limpar. É mais ou menos como acontece numa estação de tratamento de esgoto, só que na estação de tratamento de esgoto está ali no local fechado, limpa tudo ali, faz o processo ali, para depois mandar esse efluente para o rio. Não é ideal que isso ocorra lá no rio, né? Que vai poluir, pelo menos esse trecho aí da cidade aí, vai poluir e não vai existir vida aquática, dependendo da quantidade de oxigênio. Beleza, pessoal?